sobre esse anúncio profético de Isaías, do capítulo 53 de Isaías, que traz uma profecia sobre os sofrimentos de Jesus Cristo que aconteceu em Jerusalém, na época dos apóstolos, quando Jesus foi crucificado, torturado e crucificado pelas mãos dos ímpios, dos falsos judeus, Anás, Caifás e as autoridades judaicas e aquelas autoridades romanas. Gente perversa, pecadora, gente das trevas, gente falsa. E um povo também, parte do povo, porque o povo estava dividido, então parte do povo, perverso e falso também. Foram eles que levaram Jesus Cristo ao castigo, ao sofrimento, à humilhação. Não foi Deus que matou, Deus que torturou seu filho, de jeito nenhum. Estamos fazendo essas correções aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, que fala do sofrimento do Messias. Estávamos falando no versículo 10, Isaías 53, 10, fizemos essa correção. E agora vamos para uma outra tradução, nesse mesmo versículo. A tradução é NTLH, corrigida, tradução. Isaías 53, 10. Continuando o vídeo anterior. O Senhor diz, olha bem o erro grave. Essa é outra tradução, está diferente das demais, mas também continua com erro. Nós estamos corrigindo esses erros aí. O Senhor diz, eu quis maltratá-lo. Aqui diz que Deus queria maltratar o Messias. Eu quis maltratar meu filho. Isso é verdade? É claro que não, isso é erro de tradução. Por isso estamos fazendo a correção para você. A Bíblia é cheia de erros. Diz a Bíblia é inerrante. Não é inerrante. Quem é inerrante é Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo. É inerrante, não erra nunca. Mas a Bíblia é errante. Tem muitos erros, e diversos erros na Bíblia. Mas é erro de Deus, do Espírito Santo? Não. Como não é inerrante? Está errado. Está errado. Errado. Porque a Bíblia foi escrita por miríades de milhares de tradutores, atualizada e corrigida sempre. Todas elas trazem centenas de milhares de erros. Por isso estamos aqui na luz do Espírito Santo para ajudar você a entender melhor, porque existe muita desarmonia, desavença, contenda, divisão. Se você não é católico, você está perdido. O evangélico diz, se você não se tornar evangélico, um crente, você será condenado. E um condena o outro, um julga o outro, um difama o outro. E entre os evangélicos das milhares e milhares de igrejas, pequenas e grandes, também se dividem, uns condenam os outros, uns julgam os outros de forma ilegal, de forma a difamar, caluniar. E no meio católico também, os católicos, dentro do catolicismo também existe divisões, erros, pregações de erros, mentiras, falsidades, todo lugar. São todos iguais. Católicos, pentecostais, evangélicos, os cristãos no mundo inteiro são todos iguais. O que é fiel mesmo na sua igreja. E o que é infiel e falso na sua igreja. E não estou pregando e ensinando você para que mude de igreja, saia da sua igreja, exceto algumas igrejas falsas que existem, ainda vou nomear algumas, mas tem milhares delas, são falsas mesmo, já no seu título já é falso. Mas são muitas e muitas que não são as pessoas que são falsas lá dentro da sua denominação, da sua igreja. Católicos falsos lá, padres falsos, bispos falsos, gente nesses seminários que ensina os padres, chefes até deles, que são falsos, são imorais, são gente perversa. São todos assim? Não, de jeito nenhum. Tem seminaristas verdadeiros, tem padres e bispos verdadeiros, tem. Joio e trigo está em todas as instituições, em todo lugar, falsos e verdadeiros. Isaías 53, 10. Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Aqui está dizendo, nessa tradução, que Deus quis maltratar o Messias, quis fazer sofrer. Isto está errado, e muito, é grave. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados.
Está correto. Essa segunda frase está correta. Jesus ofereceu a própria vida em sacrifício para tirar os pecados daqueles que têm a fé no seu nome, aqueles que abraçarem a fé no seu nome, aqueles que dizem: Jesus, eu creio em ti, me receba, me aceite, Senhor. Eu não quero mais andar em maus caminhos, quero ser um filho de Deus a partir de hoje. E você consegue essa conversão, essa libertação. Você consegue da parte de Deus, de que Deus, Jesus Cristo, o aceite, o receba. Não é você que vai aceitar Jesus, é Jesus que vai aceitar. Jesus que recebe e aceita você como um filho, como um discípulo. É o contrário, você está entendendo? Como um filho, um discípulo, a partir de hoje, de agora, se você se arrepende de todo o seu coração, e você se dobra e confessa os seus pecados diante dele, você é lavado, purificado no sangue de Jesus. Você nasce de novo, e aí peça o batismo no Espírito Santo. Essa força do alto, para que você tenha dons espirituais e se torne uma testemunha de Jesus. Não tenha pressa, vá se instruindo, vá conhecendo mais a Bíblia, vá se despojando das coisas deste mundo, para que você possa ter a unção e a capacidade de pregar e ensinar a palavra de Deus no futuro, ser uma testemunha de Jesus. Tem partes fáceis da Bíblia que você pode ensinar e pregar, sim, mas tem muitas partes difíceis que você não pode fazer isso, porque senão você vai errar, pregar o erro em nome de Jesus. E muitos estão fazendo isso para a sua própria ruína. Foi o que disse o apóstolo Pedro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. O apóstolo Pedro alertando as pessoas que não entendiam o que Paulo escrevia, estavam deturpando, torcendo a palavra de Deus para a sua ruína, como fazem com as demais escrituras, e hoje não é diferente. E a respeito do pastor lá que disse que o pai, Deus que matou seu filho, que pecado gravíssimo, pregado em nome de Deus. Estamos corrigindo isso aí, irmãos. Essa lista de vídeos, essa pregação tem que chegar aos ouvidos deste homem. E tem gente dizendo: aleluia, amém, é verdade, eu creio. Um pecado gravíssimo desse. Não é o único, mas um deles. Então, Deus quis maltratá-lo? Essa tradução NTLH, Isaías 53, 10. Deus quis maltratar o seu filho? Não. Deus quis fazê-lo sofrer? Não. Olha o que está escrito em Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 a 16. Vocês vão saber, muita gente já sabe, mas principalmente aquelas pessoas que não conhecem muito bem as Escrituras, que estão sendo enganadas por tantos pregadores da palavra de Deus. Às vezes pregadores sinceros que estão repassando mentiras em nome de Deus aos seus irmãos, ensinando até nas escolas bíblicas o erro em nome de Cristo, em nome da Bíblia. Então isso serve, irmãos. Então, o pastor disse: foi Deus que matou o seu filho, Deus que matou o próprio filho na cruz. Que mentira! Olha quem matou Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 a 16. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Paulo, apóstolo, carta aos Tessalonicenses, primeira carta, versículo 2. Primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 a 16. O pastor disse que foi Deus. O apóstolo Paulo diz que foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas também. E também estão nos perseguindo para nos matar. O pastor disse uma coisa, o apóstolo Paulo disse outra. Isso aqui não é metáfora. Isso aqui não é símbolo. Quem é estudioso da Bíblia, sabe analisar bem textos da Bíblia, vai confirmar que eu estou dizendo a verdade. E que o apóstolo Paulo está dizendo uma verdade. Literalmente verdade. Foram os judeus que mataram o Senhor. Foram eles que foram assassinos. Deus é assassino? Vai matar o próprio filho? Não. Por isso, nos vídeos anteriores, já mostramos a você, ensinamos
o erro das traduções e por que devem ser corrigidas. Grave bem isso. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15 a 16. Quem matou? Continuando, eles desagradam a Deus e são inimigos de todos, os falsos judeus. Tentam até nos impedir de anunciar a mensagem de salvação aos não-judeus, aos pagãos. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometidos. Mas agora, o castigo de Deus, isto é, a punição de Deus, caiu finalmente sobre eles. Eu não sei se o apóstolo aqui está falando da destruição do templo e dos judeus pelos anos 70, pelo imperador Tito. O templo está destruído até hoje. Tem o muro da lamentação lá em Israel. Pedra sobre pedra, Jesus falou, não ficará, tudo será destruído. Não sei se ele estava falando aqui, quando ele disse, o castigo de Deus finalmente caiu sobre ele, ele estava falando dessa destruição, esse castigo, porque o imperador foi. Isso depois de mais ou menos uns 35 anos, irmãos. 35 anos a 40 anos depois do ministério de Jesus Cristo e dos apóstolos em Jerusalém, foi que aconteceu a destruição do templo, a invasão dos romanos, lá na Judeia, Israel. Muitos morreram e foram castigados duramente. Jesus tinha anunciado isso. E anunciou isso através de uma parábola. E era uma parábola profética. Eu vou ler para vocês.